Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e vocês estão no Felicidade Clandestina. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Essa é uma ediçãozinha da Penguin e Companhia, eu gosto muito dessa tradução e ele tem um texto de apoio muito legal. Na verdade, eu acho que quase tudo que eu marquei é texto de apoio, né? Que eles trazem uma reflexão acerca da obra, então é muito interessante de ler pra gente fazer umas reflexões acerca dessa história e acrescentar a nossa leitura. A Jane Austen, ela nasceu em 1775 e Razão e Sensibilidade foi o primeiro livro que ela publicou, apesar de não ter sido o primeiro livro que ela escreveu, né? Ele foi publicado em 1808. Ele é um romance, mas ele não é nada água com açúcar. O livro vai trazer esse par interessante que é a razão e a sensibilidade. Isso vai ser trabalhado ao longo de todo o livro, mais especificamente em duas pessoas, né, que são duas irmãs, mas não só nelas, mas também nos nossos personagens secundários. As nossas protagonistas, elas vão ser então a Eleanor e a Marianne, que são duas irmãs. A Eleanor é a irmã mais velha de três e a Marianne é a irmã do meio. Elas têm uma irmãzinha que não protagoniza essa história, que é chamada de Margaret. Como eu falei pra vocês, né, desse par de opostos que é trazido no livro, e isso ser tão concentrado na imagem das duas irmãs, elas o tempo inteiro, inclusive traz uma relação que elas duas têm, né, cada uma com uma relação com um pretendente aí que a gente vai ver ao longo da história. Como cada uma vive uma situação tão semelhante com a outra, mas elas reagem de forma tão oposta, né? Uma com razão e outra com sensibilidade. Mas para falar um pouquinho mais sobre essa história e voltar um pouquinho no início, para a gente contextualizar bem, a gente precisa dizer que essas irmãs, elas são fruto de um segundo casamento do pai, né? E que no primeiro casamento, esse pai teve um filho, né? Ele é chamado de John Dashwood. E no leito de morte, né, esse pai faleceu, né, e no leito de morte ele faz o John prometer para ele que vai cuidar dessas irmãs oriundas do seu segundo casamento, porque elas não têm direito a nenhuma herança, né, as mulheres naquela época, e isso é uma coisa que é extensamente criticada e trabalhada nas obras da Jane Austen, elas não têm direito à herança, né, principalmente quando são filhas apenas de um casamento, quando elas não têm um irmão, né, que poderia cuidar delas. Então essa é uma grande problemática aqui do livro, né? O irmão, é muito interessante ver isso, porque assim, uma das partes que eu mais gosto desse livro é justamente o diálogo que existe entre esse John Dashwood e a sua esposa. E como isso escancara ali a sociedade da época em toda a sua hipocrisia, em toda a sua podridão e falta de caráter, né? Eles discutindo ali o quanto seria bom o suficiente para dar para essas irmãs. E se alguma quantia era realmente importante de ser passada para elas terem mais conforto, né? Então eu vou deixar vocês lerem, porque essa parte realmente é muito interessante do livro. Eu gostei demais de ver a forma como a Jane Austen trabalha o início desse diálogo até a sua conclusão. Pobres, né, e sem muitas alternativas, a mãe e as filhas, elas se mudam para o interior, uma casa de campo de um primo distante delas, o Sir John. E aí, nessa casa de campo, né, nesse chalé que é chamado, tem até uma parte divertida que a Jane Austen, eu acho que ela traz de forma irônica, né, que ela fala do tamanho do chalé, né, elas falam de um chalé assim, super pequeno, de não ter espaço para nada, mas ao mesmo tempo é um chalé de 4 quartos. Gente, o chalé de 4 quartos não é pequeno, né? E assim, a gente vê a retratação disso, né? Eu vi a série da BBC, né? Eu não assisti ao filme, mas você vê ali que é um chalé grande para os nossos parâmetros de hoje. Mas para aquela época, frente ao conforto que elas possuíam quando o marido ainda estava vivo, né? Aquilo ali realmente era muito inferior. Mas de qualquer forma, eu acho que chega a ser uma crítica da Jane Austen, né? De que na realidade não seria um lugar pequeno e difícil de se viver, mas simplesmente não fazia jus ao que antes elas experimentavam na vida. Nessa casa de campo, né, nesse chalé, e com esse senhorio, né, que seria o Sir John, ele convida sempre os primos, né, as primas, para ficarem, para jantarem na casa dele, para conviverem ali, para fazerem parte da convivência dele. E com essa convivência, elas conhecem outros personagens da nossa história, né? Dentre eles, o Willoughby, que é alguém por quem a Marianne chega a se apaixonar. E ela vive uma paixão muito intensa, muito cheia de sentimentos, assim.
em que ela não se preocupa em escondê-los, né? E a gente vai ter visto, eu vou voltar um pouquinho porque eu acabei dando uma acelerada. Antes delas se mudarem, né, para esse chalé, elas vivem um pouco na casa em que era delas, mas com o John Dashwood como senhor da casa e sua esposa como a senhora responsável pela casa. E essa senhora, ela tem um irmão, né, que seria o Edward. E esse Edward, ele começa a prestar uma atenção diferente na Eleanor, né? Mas a Eleanor sempre muito contida, assim, ela parece que estava sendo cortejada por ele, mas nada muito explícito, assim, mas algo acontecia entre os dois, né? E eles convidam o Edward para ir visitá-los, porque parece que algo vai surgir dali. Só que o que acontece é que esse Edward, ele é filho primogênito dessa família, né? E ele vai herdar tudo, né? Então a mãe dele tem grandes planos para ele, que ele case com uma mulher de grande fortuna para se unir às suas posses e isso, de fato, ter uma fartura muito grande, né? Um casamento com a Eleanor, que estava pobre, não seria muito bem visto aos olhos da mãe e talvez nem aceito, né, por essa família, nem pela irmã tão hipócrita e tão sem caráter. E aí quando elas vão embora, né, para esse chalé, elas fazem uma proposta, né, a mãe, a Eleanor, né, as filhas chamam o Edward para ir visitá-las, para passar uns dias lá no chalé com eles. E quando elas se mudam, essa visita demora muito a chegar, né? Enquanto isso, a Marianne vai se apaixonando pelo Willoughby, né? E eles têm uma relação, eles combinam em tudo, tudo parece que para eles funciona bem, eles têm uma química muito boa. Os dois parecem loucamente apaixonados, até demonstram afeto que na época não era permitido, né? Demonstrar esse afeto. Não é que não era permitido, mas não era visto com bons olhos, né? E as pessoas começam a achar que eles ficaram noivos, né? Sendo que nada foi exatamente dito entre os dois, né? Nenhum compromisso foi firmado, assim como também não foi firmado com a Eleanor. Então o que a gente vai acompanhar nessa história são esses dois relacionamentos, né? Da Eleanor com o Edward e da Marianne com o Willoughby. E de como tudo isso se desenrola de uma forma muito semelhante, mas ao mesmo tempo muito diferente, né? Como são opostas as reações, assim, e as relações das irmãs. Então, eu acho que essa paridade de razão e sensibilidade se misturam muito, né? Em alguns momentos a gente vê a Eleanor com... Normalmente, né, a Eleanor é mais descrita com razão, mas em alguns momentos ela tem a sensibilidade. E a mesma coisa, esse misto, a gente vê também na Marianne, embora predomine a sensibilidade nessa personagem. Esse livro, ele traz essa discussão muito importante, assim, da sociedade da época, né? Eu acho que isso predomina ao romance do livro. Que, na verdade, eu não acho que seja um romance, como eu falei no início do vídeo, água com açúcar, né? Eu acho que, pelo contrário, as relações são muito problematizadas, os casamentos são muito pautados no dinheiro, né? Na situação financeira das pessoas, elas são uma forma de entrar numa sociedade e de ter estabilidade na vida. Então isso é visto tanto pelos homens quanto pelas mulheres. E quando se tem uma situação financeira que não é desejável, como isso se reflete também nas relações, né, que você vai estabelecendo. Então a gente vê muito essa hipocrisia, essa falta de caráter, essas picuinhas que acontecem, né, a fofoca que tem na sociedade e o que é esperado da mulher, né, como personagem aí nesse contexto histórico. Então acho que a Jane Austen, ela ilustra muito bem esse papel da mulher aqui, ela critica muito essa sociedade que coloca a mulher nesse lugar, e eu acho que a gente vai ver assim uma coisa que vai, de alguma forma, impulsionar a gente depois para o Orgulho e Preconceito, que é o segundo livro da autora, que eu vou falar mais sobre ele num outro vídeo separado, mas acho que ele prepara um terreno muito legal para esse próximo livro, né? Mas o final desse livro aqui, assim, algumas pessoas veem como um final feliz. Eu conversei, né? A gente tem uma live sobre isso que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, né? Que eu fiz com a Lilian do Lina um Livro, a Amanda do Entre as Páginas, a Evelyn do canal Compartilhando e a Beca do Beca Fonseca Livros e Séries. A gente conversou muito sobre esse livro e nós discordamos em alguns pontos, né? Pra mim, esse final não foi um final feliz, né? Ele foi um final esperado pra essa história. Sabe, um final cômodo para essa história e condizente aí com o desenrolar todo dessa trama. Eu achei que foi um final crítico também, sabe? Ela fechou aí e arrematou com uma chave de ouro. Eu gostei bastante, embora não tenha tido aquele romance de me derreter
como eu esperava. Eu acho que eu encontrei muito mais crítica do que romance nesse livro. E eu gostei. Eu espero que vocês gostem também. Eu espero que vocês deem uma chance para esse livro. Que vocês vão com olhos diferentes, assim, do que esperar. Porque se vocês forem esperar uma história de amor, eu acho que vocês vão cair um pouquinho do cavalo. Não é exatamente isso que vocês vão encontrar aqui. Mas se vocês quiserem uma retratação da sociedade daquela época, visto por alguém que vivia lá e que tem um olhar crítico para aquela situação, vocês vão achar isso muito bem retratado aqui dentro dessa história. Então é isso, gente. Por hoje eu fico por aqui. A gente se vê no próximo livro. Vai ter vídeo de Orgulho e Preconceito, então fiquem ligados. Então até o próximo vídeo. Beijo enorme. Tchau, tchau.